Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas paisagens diferentes. A paisagem urbana e a paisagem rural, né? Quais as diferenças que existem entre elas? Ah, professor, é fácil. A paisagem urbana existe muito prédio. E a paisagem rural existe muita árvore, né? Muito bem, é por aí, né? Dentro do conceito artístico, a gente vai entender um pouquinho mais sobre este parâmetro, tranquilo? Então vamos lá, olha só. Olha só que imagem bacana, né? Paisagem urbana é a arte, tá? De tornar coerente e organizado o emaranhado de casas, edifícios, viadutos, ruas e demais espaços que compõem o ambiente urbano, né? Então, ela é uma forma de construção tanto artística, como arquitetônica, olha só, né? Então, nós temos que obter aí essa homogeneidade dentro dessas duas vertentes aí de trabalho. A arquitetura, que também com a construção eles vão trabalhar a arte e a arte em si, né? Segundo Gordon Cullinan, influente arquiteto e urbanista britânico, essa coerência é a organização que o conceito da paisagem urbana retrata exerce uma forte influência na criação de projetos de arquitetos e urbanistas, uma vez que é possível realizar análises sequenciais e dinâmicas das paisagens urbanas a partir de premissas estéticas, né? A partir da forma de construção. Nós podemos obter o resultado desse pensamento através da imagem aí que eu trouxe para vocês aí de um bairro lá de Dubai, olha só, o Emirados Árabes, onde nós temos aí a construção bem, né, peculiar, porque se a gente observar essa imagem, a gente já pensa no lugar, né? Ah, isso aí é em Dubai. Então eles criaram uma forma bem diferente aí desse bairro, né? Colocaram aí o barro, né, a areia, e aí foram criando aí as casas, né, as ruas, dentro dessa forma de pensamento, dentro dessa estética. Então a gente pode observar que ela traz uma coerência, né? Ela traz aí essa produção, ela traz aí uma organização, né? E ela traz aí algo bem diferenciado. Isso é uma forma de paisagem urbana, né? Foi pensado, foi criado. Há formas de paisagem urbanas que não são pensados e criados? Sim, com certeza, né? Com certeza existem. Cullinan, para estruturar melhor o conceito de paisagem urbana, recorre a 3 aspectos, sendo ele a ótica, o local e o conteúdo. Olha só que bacana. Na imagem a gente pode observar a ótica, é o que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo é diferente? É diferente. Nós temos o local onde é feito, né? A gente observa que foi no mar. Olha só que interessante, né? E nós temos aí o conteúdo que envolve a construção, né? Bom, a ótica se trata da visão, né, propriamente dita, e formada por meio de percepções, sequências dos espaços urbanos. Por exemplo, primeiro se avista uma rua, em seguida se entra em uma praça, que surge um novo ponto de vista de uma construção histórica e assim por diante, né? É o que a gente pode observar na imagem. O local está ligado às reações das pessoas com relação à sua posição no espaço urbano, ou seja, a visão que a gente tem daqui de cima é diferente da visão que a gente tem, por exemplo, se a gente estivesse andando na rua de lá, né? No espaço urbano está atrelado diretamente ao sentido de localização e às sensações provocadas ou provocados por esses espaços, né, abertos, fechados, dentro, fora, né?
e assim por diante. E o conteúdo é o que envolve a construção da cidade, suas escalas de cores, texturas e estilos que caracterizam as casas, edifícios, setores da malha urbana, né? Ruas, viadutos, pontes e demais espaços. Tá? Então, esses são os 3 aspectos aí para Cullen designar, né, a paisagem urbana. Tranquilo? Olha só. Conteúdo, né? Novamente, envolve a criação da cidade. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar que a construção dela tem-se aí uma certa sequência de cores, escalas, né, tamanhos, texturas aí, né? Como que vai ser? Vai ser com essa cor. Vamos utilizar o quê, né? Árvores ali também para aprimorar o ambiente. Então tem todo um aspecto estético aí, né? Tanto na imagem quanto na produção e criação aí, na construção em si. Tranquilo? Muito bem. Aí nós entramos nesse conceito, tá? Entre aí a urbana e a rural, nós temos aí o que nós chamamos de gentrificação. Mas o que é a gentrificação, né? Gentrificação é um processo de transformação urbana também, né? Então veja que faz parte aí da paisagem urbana, que expulsa moradores de bairros periféricos e transforma em regiões, em áreas nobres, né? O que acontece muito em vários estados do Brasil e regiões também. A especulação imobiliária, aumento do turismo e obras governamentais são responsáveis por esse fenômeno, né? É o que tira aí, né, um morador de um lugar, né, onde se compra aí aquele ambiente, ou às vezes não, né? Mas em sua maioria compra aí o lugar e cria-se outra coisa naquele lugar, né? Isso é a gentrificação, tá? Que faz parte da composição aí do visual aí urbano, né, que a gente compreende. Tranquilo, meus amigos? A paisagem rural, né, compreende aí as áreas bem geridas e áreas degradadas ou abandonadas que podem ser reutilizadas ou recuperadas, né? Então, as paisagens rurais, ela faz parte aí do contexto menos urbano, digamos assim, né, das cidades, né, o que está mais aí no campo, né. Podem ser espaços rurais extensos, né, aí a gente pode observar que nas imagens que tem lugares que são extensos aí, né, áreas periurbanas, né, ao redor aí da área urbana, assim como pequenos espaços dentro de áreas construídas, né? A área rural também pode ser um espaço construído ali, né? E fazer parte do contexto rural ali da cidade, né? Então, ao redor aqui da nossa cidade, a gente pode observar que existem várias paisagens rurais, né? Que tem esse contexto mais rural aí, que faz parte do verde da cidade. E existem áreas aí que têm verde, mas estão dentro aí da cidade. Não faz muito correlação com o contexto rural, mas sim urbano, né? Tranquilo? Olha só, nós temos essas diferenças também, tá? Onde nós temos o verde aí, né? Mas nós temos também a presença do homem, tranquilo? No ambiente rural, por exemplo, predominam as áreas verdes, né? Como a gente já viu, com bastante árvores e vegetações. A fauna é mais diversificada, incluindo animais silvestres e domésticos, né? Em geral, a aglomeração de pessoas é menor, assim como a interferência humana na paisagem. Então a gente observa que tem a interferência do homem, né, na imagem. Olha só, nós temos aí estradas, né, no caso, nós temos aí casas, nós temos até a presença do próprio homem em si, mas a interferência dele, neste caso aí, é muito menor do que na paisagem urbana, né?
Então nós temos que atentar para esses aspectos aí. Tranquilo? Há também a presença de animais domésticos, que é o animal criado aí em casa, né? Animais silvestres, que já é animais da floresta mesmo, tranquilo? Mas existe também um pouco a interferência do homem, né? Mesmo sendo um lugar rural, pode haver a interferência, mas não pode ser tanta, né? Então, vamos atentar para esses aspectos. Beleza? Olha só, mais uma imagem, né? A gente pode observar uma extensa área verde, né? Que teve a intervenção do homem, mas continua sendo um espaço aí que preserva as áreas verdes aí, né? Até mesmo para a produção. Diferenças entre paisagem urbana e rural. Então, afinal, qual a diferença, né, entre essas duas paisagens urbanas, né, e rurais? Na paisagem rural e a paisagem urbana possuem características específicas, como a gente já viu, né, nas explicações. E diferenças visuais, que facilitam a identificação de ambas. Na paisagem rural, por exemplo, é comum observar a presença abundante de áreas verdes, como a gente está vendo aí na imagem, né? Plantações e espaços de criação de animais. A fauna e a flora são mais diversificadas e, em geral, a aglomeração de pessoas é bem menor. Tranquilo? Então, essas aí são as diferenças. Por outro lado, na paisagem urbana, é possível destacar a presença de inúmeros prédios, casas, escolas, hospitais, supermercados, né? Tudo isso que a gente encontra na cidade, carros, bicicletas, motos, né? Então, aí, fazem parte aí da paisagem urbana, né, meus amigos? Tranquilo? Então, essas são as pequenas diferenças e grandes diferenças também, que vão fazer uma enorme forma de trazer aí informações para nós outros, tranquilo? Olha só, mais uma imagem aí para a gente entender um pouquinho mais sobre essa paisagem urbana. Essa já é mais... E ela se diversifica, né? Ela não é de uma forma apenas, ela é de várias formas. A gente pode observar que nessa imagem, né, nós não temos uma imagem igual. Se a gente for aqui no centro de Rio Branco, nós não temos uma imagem igual, né? Então, esse contexto urbano já é diferente, tranquilo? Muito bem. Bom, já que estamos por dentro aí das paisagens urbanas e rurais, responda a seguinte pergunta. Quais as diferenças entre a paisagem urbana e a paisagem rural, respectivamente? Né? Letra A. Muitas áreas verdes e muitos prédios. Poucas estradas e ruas. Somente florestas. Na paisagem urbana nós temos ruas, vias, prédios e casas, mesmo com a presença, né? Aí nós temos, e aí nós temos na rural, mesmo com a presença do homem, ainda existe muita vegetação, né? Qual dessas você acha que é a correta? Então nós temos aí a letra D, respectivamente, tá, gente? Então aí, ó. Na paisagem urbana nós temos as ruas, as vias e os prédios e casas, e na paisagem rural nós temos aí a presença do homem, mas ainda existe muita vegetação. Beleza? Então essa foi a nossa aula sobre paisagem urbana e rural, né? Por hoje é só, não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque, tá, gente? E até a nossa próxima aula. Até mais.